Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react, mas antes de começar, primeiro link de inscrição é meu canal de rap. Sim, eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente, rap do Thanos para a morte. Quer saber como ficou o rap do Thanos para a morte? Vai no primeiro inscrição, confere o som e já se inscreve lá e ajuda nós a bater a meta de 2k. Estamos uma essa meta, então ó, só vai filho, tá bom? Como o nojo afetou Suguru Gito, psicologia Jujutsu Kaisen, do canal aqui do Psicologia dos Animes, né? Vamos ver que ele vai trazer aqui do Suguru Gito. Já tem a frasezinha aí, ó. As pessoas acreditam no que querem acreditar e depois procuram razões para reforçar as suas crenças. Eu sou Rafael, psicólogo, e eu sou livre para acreditar no que eu quiser, mas não sou livre para não aceitar as consequências. Hoje a reflexão é sobre Suguru Gito. Tem spoiler de todo o anime de Jujutsu Kaisen. Vamos lá. Bora lá. Deixa esse baixão aí. Baixo bem finadão, viu? Gito era alguém bem calmo, alguém que gostava de seguir as regras que eram indicadas a ele. E também alguém que não se levava muito pelos seus instintos ou comportamentos impulsivos. É alguém que não simplesmente reage às suas emoções mais intensas. Acima de tudo, Gito é um personagem bastante reflexivo e filosófico. Porém, ele vai criando uma forma de pensar que vai se alimentando até chegar um momento onde ele não se parece mais com a pessoa. Ele que criou a frase lá, né? Disse ele é o mais forte porque é o Satoru Gojo. Ou Gojo, ele é o Satoru Gojo porque era o mais forte, né? Ele que criou essa frase aí foda, papai, né? Ele é bem filósofo aqui, ele. De antes. Na verdade, ele continua sendo a pessoa de antes. A diferença é que ele muda os alvos da própria crença. Vocês vão entender. Ele alimenta uma forma de pensar que aos poucos vai confirmando as percepções do que ele acredita. Gito é complexo. E o caminho até ele se tornar vilão é pavimentado por muita reflexão e desesperança. Precisa fazer diferença, especialmente para um feiticeiro Jujutsu. Essa citação do personagem mostra como ele gosta de entender as coisas no geral. Que as coisas precisam fazer algum sentido para ele. Gito é alguém que não gosta apenas de seguir o que mandam ele fazer. Ele sente a necessidade de questionar as coisas ao seu redor. Nesse ponto, ele é bastante parecido com seu melhor amigo, Satoru Gojo, um personagem muito importante pra ele. Os dois são bem diferentes, porém isso não impede a amizade entre os dois. Gito se sentia incomodado na posição de feiticeiro, onde ele tinha que proteger os humanos. Pessoas essas que não tinham poderes igual a ele. Ele não gosta ou acha justo a vida que os feiticeiros acabam levando. Ele cita que exorcizar um espírito é tipo engolir um pano sujo usado para limpar vômito. Ele expressa um desprezo por isso. E o pior, ele não via sentido algum nisso. Ele fala que sabia disso tudo, porém, mesmo assim, escolheu ajudar a salvar os outros. O nojo é uma emoção extremamente complexa em nós seres humanos. Sentimos nojo ou repulsa por algo, e muitas vezes nem sabemos o real motivo disso. Nem conseguimos explicar por que sentimos nojo de tal coisa. Por mais que queiramos acreditar que o nosso pensamento, os nossos julgamentos, são produtos de pensamentos reflexivos, quando paramos para pensar, vemos que não. Nossas emoções desempenham um papel maior do que imaginamos. Pensa só, em nenhum lugar isso é mais importante do que na lei. Um júri é selecionado com base na presunção de que seria justo e imparcial. Mas estudos mostraram que os jurados, que têm pontuações altas na sensibilidade ao nojo, são mais propensos a achar um réu culpado. Estudos simulados do júri também mostraram que, quando mostradas imagens horríveis do corpo da vítima, os jurados relataram se sentir mais enojados e, por sua vez, mais irritados e moralmente indignados, levando um aumento das taxas de condenação. O nojo é uma emoção forte e impactou o Suguru de uma forma capital. Algumas situações fizeram ele questionar o mundo mais ainda. A morte da Riko, a incapacidade dele de ajudar ela, os aplausos do grupo religioso parabenizando a morte dela, marcou ele. No mundo de Jujutsu, e assim como... Essa cena é tensa, né, pô? Os povos lá e ele fica tipo... Aí vem o Satoru Gojo lá, né? E diz, cara, você quer matar todo mundo aqui, hein? Ele, não, pô. Fica de boa, Gojo. Depois nós, né? Eu mato eles todos. Não, brincadeira, não tá inscrito lá, não. Vamos aqui. Nossa, ser um ser humano não quer dizer que você queira o bem dos outros. Praticamente não existe diferença entre um humano e um feiticeiro nesse universo. Pelo menos na aparência. Mas na questão de poder, tem sim grande diferença. Porém, os humanos são a maioria. E os espíritos amaldiçoados vêm deles, dos seres humanos, das emoções negativas deles. Para o Gito, em um determinado momento, salvar, ajudar a essas pessoas, os humanos, não fazia mais sentido nenhum para ele. A distância que ele fica do Gojo também ajudou
ajudou ele a alimentar esse pensamento. Quando ele vai conversar com o Gojo sobre isso, já era tarde Aí, a demais. frasinha. Ocorre um forte processo de desesperança no Geto. Como a psicóloga Lynn Yvonne Abramson fala, a desesperança refere-se a um estado de total falta de otimismo ou crença na nossa capacidade de responder a uma situação. Os investigadores teorizam que quando esperamos frequentemente encontrar maus resultados e não nos sentimos capazes de os mudar, sentiremos desesperança. Foi isso que aconteceu com Geto. Ele sentia que a situação não iria mudar. Ele sentiu que não poderia ser modificada. Ocorre um processo de pensamento que vai acontecendo na nossa mente, que a gente vai abastecendo até chegar a uma determinada conclusão. Sem pensamentos, não induzimos emoções. É só fazer um teste. Tenta ficar com raiva. Você não vai conseguir se você não tiver um pensamento lá que induza ela. Alguma memória sensorial da raiva pode ser trazida à consciência, recriando os atributos físicos da raiva. Você pode tentar induzir raiva apertando sua mandíbula, ou sentir ansiedade apertando suas mãos e os braços para induzir um estado de tremor. Ou seja, você não pode manter um sentimento por muito tempo sem conectá-lo a um pensamento ou imagem mental particular. O processo de amadurecimento desse pensamento dele é reforçado quando ele começa a questionar outros feiticeiros, como quando ele conversa com Haibara, onde ele pergunta se ele vê sentido em continuar atuando como feiticeiro, ou quando ele conversa com a Yuki, e ela fala que não gosta das regras, que queria criar um mundo sem maldições, ao invés de ficar apenas destruindo elas, o que fazia total sentido pro Geto, que desprezava os humanos e via os feiticeiros como uma espécie de evolução deles. Naquele momento, uma pessoa dava sentido ao que ele pensava. Ele percebe que não estava sozinho em seus pensamentos, e isso dá força a ele. Nossas emoções seguem os nossos pensamentos. Sem os pensamentos como condutores, as emoções são meros bonecos de sombra na parede. Ou seja, uma emoção precisa ser sobre algo. Você não pode estar com raiva, com medo ou alegre em um vácuo de pensamento. Existia uma parte dele que odiava os humanos, e outra parte que odiava essa parte que odeia os humanos. E o que explica para ele de uma forma perfeita. Na verdade, não eram dois lados, e sim duas decisões. Ele só precisava escolher alguma das decisões e aceitar como iria se sentir em cada uma delas. Geto então percebe que a melhor escolha seria um mundo sem não feiticeiros, porque do jeito que estavam as coisas, só iria levar a um ciclo onde ele perderia pessoas que eram importantes para ele. Suguru Geto não gosta dos humanos no geral. Ele não gosta da estrutura da humanidade como um todo e deposita sua raiva nos humanos. Ele tinha motivos para confirmar o que ele acreditava. Ele tinha uma crença. As crenças são a maneira do nosso cérebro de dar sentido e navegar em nosso mundo complexo. Elas são representações mentais das maneiras como nossos cérebros esperam que as coisas em nosso ambiente se comportem. Assim como acontece com Geto, a forma como vemos o nosso mundo se molda de acordo com as crenças que temos. As crenças são modelos para uma aprendizagem eficiente e muitas vezes são essenciais para a sobrevivência. O cérebro é um órgão caro em termos de energia, por isso que teve que evoluir formas eficientes para conservar energia. Como uma máquina de previsão, ele deve usar atalhos para o reconhecimento de padrões enquanto processa as grandes quantidades de informações recebidas do ambiente pelos nossos órgãos sensoriais. As crenças permitem que o cérebro destile informações complexas, permitindo-lhe categorizar e avaliar rapidamente as informações e tirar conclusões precipitadas. O que pode ser bom em muitos momentos, aqueles na qual você precisa pensar rápido, que você não tem tempo, porém é péssimo em situações mais complexas. E com isso vem a ideia de criar um mundo apenas com feiticeiros Jujutsu. Nesse momento, ele já tinha decidido como viver. Ele salva duas irmãs gêmeas feiticeiras e acaba matando 112 pessoas que não eram feiticeiros e que estavam maltratando elas. Ele entra em um caminho sem volta. Ele se via preso em uma situação onde ele viveria apenas para proteger seres humanos, pessoas que no fundo ele não se importava. Nesse momento ele decide seguir o seu próprio caminho e alimentar mais ainda sua própria crença. Geto mostra também como ele tem poder de liderança e carisma para reunir pessoas com um pensamento parecido com o dele e com isso alimentar essa forma de pensar dentro dessas pessoas também. O importante não são as aspirações e experiências que temos isoladamente, é o significado que atribuímos a elas. Esses atalhos para interpretar e prever nosso mundo muitas vezes envolvem conectar pontos e preencher lacunas, fazer extrapolações e suposições com base em informações incompletas e baseadas na semelhança com padrões previamente reconhecidos. Ao tirar conclusões precipitadas, nossos cérebros têm preferência por conclusões familiares, em detrimento de desconhecidas. Assim, nossos cérebros são propensos a erros, às vezes vendo padrões onde não há. Isso pode ou não ser posteriormente identificado e corrigido por mecanismos de detecção de erros. É uma troca entre eficiência e precisão. Geto se vê como um revolucionário, com um motivo nobre, e isso impulsiona ele. Suguru fazia uma divisão clara entre feiticeiros e humanos. A gente vê bem isso quando ele começa a falar esse assunto para o Yuta. Ele cita que os feiticeiros vivem para proteger os não feiticeiros. Isso era algo que ele não aceitava. Um ponto marcante é a felicidade que vemos nele ao ver feiticeiros se unindo para enfrentar ele. Aquela união deixava ele extasiado. Parecia que de fato ele precisava apenas de vieses que confirmassem o que ele já acreditava, o que ele tinha dentro de si há muito tempo. Ele precisava de traumas e confirmações do mundo que faziam ele perceber que de alguma
alguma maneira ele estava certo. Se colocando nos sapatos do personagem, fica bem claro que a desesperança gerou nele erros de interpretação sobre o seu mundo. Geto estava ficando desanimado com um aspecto mais triste. A teoria cognitiva da depressão, desenvolvida por Beck e colegas, postula que vivenciar repetidos acontecimentos estressantes na vida pode desencadear atitudes negativas, que por sua vez podem levar a que a informação seja processada de forma desproporcionalmente negativa, o chamado preconceito de interpretação. E quando alguém interpreta consistentemente as coisas de maneira negativa, pode desenvolver a expectativa de que eventos, relacionamentos e empreendimentos futuros também terão consequências negativas. Ou seja, faz sentido que interpretar repetidamente a incerteza de forma negativa vai levar a um sentimento de desesperança, o que de fato aconteceu com Geto. Geto mostra de uma ótima maneira como a nossa interpretação dos eventos influencia em nosso comportamento no geral. Suas motivações estão abertas a interpretações. No final, ele acaba sendo um personagem cinza também. Não são os eventos em si que causam o nosso sofrimento, mas sim a interpretação deles. As crenças estão associadas a uma parte do cérebro integralmente envolvida na autorrepresentação, o córtex pré-frontal ventromedial. Queremos sentir que somos consistentes, com nosso comportamento alinhado a nossas crenças. Tentamos constantemente racionalizar nossas próprias ações e crenças e tentamos preservar uma autoimagem consistente. É embaraçoso e muitas vezes caro cognitivamente admitir que estamos fundamentando ideias erradas. Suguru se questionou, fez várias perguntas do porquê de várias formas, porém ainda assim com a intenção de chegar ao mesmo local que ele já imaginava chegar. Seu caminho já estava pavimentado com seus pensamentos. Somos influenciados por nossas emoções, raiva, tristeza ou, como no caso do Geto, pelo nojo. Somos influenciados por tudo isso, mesmo de forma irracional. Basta procurar uma única convicção suficiente e tenho certeza que você a encontrará. Por isso, questione sempre, para que a autoconfiança e certeza não se torne autoengano. Curta, se inscreva e compartilhe. Caraca, É apenas o começo. que frase foda, né? Olha aí. E tenho certeza que você a encontrará. Por isso, questione sempre, para que a autoconfiança Questione sempre para que a autoconfiança e certeza e certeza não se torne não se torne auto-engano, cara. Bem, caraca, bem filósofo isso aí, hein? Top, top demais, ó. Então curta e se inscreva no meu canal, no primeiro link de inscrição, e confere o som que eu lancei lá, Rap do Thanos para a Morte. Quer saber como ficou esse som? É só ir na primeira inscrição e conferir o som e ajudar nós a bater a meta de 2K, tá bom? Então só vai, vamos terminar aqui o vídeo. Já terminou, né? Curta, se inscreva e compartilhe. É só apenas o começo. É apenas só o começo. Então, ó, já disse, ó, primeira inscrição no meu canal de rap. Vai lá, confere e ajuda nós a bater a meta de 2K. Valeu, até o próximo React.